Pessoal, vamos continuar com as aulas aqui de limites e dessa vez vou dar destaque às operações com limites. Eu vou dizer quais são essas operações, as principais, as mais simples. Tem uma operação aqui, isso eu considero também uma operação, porque é composição de funções, como que funciona o cálculo de limite quando você se preocupa em calcular o limite de funções compostas. Tá? Aqui, para essa primeira categoria, eu vou dizer alguns cuidados que você deve tomar. Para essa segunda aqui, destacar apenas uns exemplos, um exemplo chamativo. Tá? Então, como que se faz isso? Nós temos aqui o limite de f de x no ponto x0, o limite de g de x no ponto x0, dando L e M respectivamente. Tá? E esse limite se faz para x tomados no mesmo conjunto. Então existe um conjunto comum aqui você pode pensar dos domínios de f e g. Então, o que importa aqui é o que acontece próximo, suficientemente próximo, melhor dizendo, arbitrariamente próximo de x0. Se longe disso elas não tiverem pontos, os domínios não tiverem pontos comuns, não tem importância para o cálculo de limites. Então, nessa condição, sob essas hipóteses, melhor dizendo, você tem que o limite da soma dos limites, que o limite do produto é o produto dos limites, e que o limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função, que é um caso especial do item B, né? Bastando tomar uma função identicamente constante num dos fatores. Aqui eu tomei G. E, por fim, o limite do quociente é o quociente dos limites, contanto que o limite do denominador seja não nulo. Tá? Bom, aqui você vai encontrar as demonstrações de todas essas propriedades lá no apêndice 1 do Serge Lang. Eu vou lidar com esse item C, pois ele requer mais cuidados e ao longo da demonstração você acaba tendo que trabalhar bastante com desigualdades, né? Então, ele vale a pena até para resgatar esse tipo de tema aí durante o estudo. Então tá bom. Começamos com uma pequena redução do problema. Porque basta provar que o limite de 1 sobre g de x, quando x tende a x0, é 1 sobre m. E depois nós usamos b, porque aí a gente pode fazer o f de x sobre g de x como f de x vezes 1 sobre g de x. Tá? Então, essa é a primeira redução. Com isso, a gente deve se concentrar agora em apenas demonstrar esse fato. Bom, vamos provar. Queremos provar que para cada epsilon maior do que zero, há um delta maior do que zero, tal que vale essa desigualdade. Essa desigualdade sujeita a essa condição. Isso é uma reprodução da definição de limite. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Mas para isso, eu não quero aqui ficar fazendo escolhas assim que parecem tiradas assim da manga, né? Uma coisa meio misteriosa. Então, eu resolvi fazer um trabalho mais extenso aqui do que o exibido pelo Lang na demonstração dele. Ele fez um trabalho análogo. O fato é que ele só deu uma limpada assim, né? E resumiu algo essencial. Mas vamos aqui, é um pouquinho mais extenso, mas acho que vale a pena. Então, primeiro, você vai ter que estimar esse negócio. Para estimar, simplesmente faça a operação de frações e tome o módulo. Se você fizer essa diferença de frações, tomar o módulo, e lembrando que o módulo do quociente é o quociente dos módulos, você pode escrever essa expressão agora dessa forma. Por que é vantajoso escrever assim? Porque agora eu já começo a ver maneiras de controlar o quociente. Se eu controlar esse cara e esse cara aqui, eu tenho um jeito, eventualmente, de controlá-lo pela quantidade epsilon. Bom, vamos lá.
Ora, mas por hipótese, nós temos que o limite de quando x tende a x0 de g de x é o m. Assim, dado epsilon, esse epsilon a gente vai regular melhor depois, existe um Δ1 maior do que zero, tal que g de x menos m é menor do que epsilon 1 se o x menos x0 está nessas condições. Bem, então vamos lá, voltando ao quociente, que escrevemos dessa forma, agora o numerador ficou limitado por epsilon 1. Aí eu separo as coisas aqui, ó. Aqui vai ficar epsilon sobre módulo de m, isso aqui está razoavelmente controlado. O que eu não sei ainda é como controlar esse sujeito, 1 sobre módulo de g de x. Veja que aqui o x está livre, ele não está parado, ele está naquele processo de se aproximar arbitrariamente do x0. Então a gente precisa se preocupar em estimar esse cara. Tá? Bom, agora como que a gente controla ele? Vamos devagarzinho aqui, porque essa é a parte mais sensível dessa demonstração. Bom, eu vou primeiro pegar esse módulo de m menos módulo de g de x. Eu somo g de x, subtraio e uso a triangular. E aqui, por fim, eu cancelo esses dois camaradinhas e fica simplesmente módulo de m menos g de x, que a gente sabe que é menor do que epsilon. Tá? Esse truquezinho aqui eu já fiz, por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido. Agora eu somo, somo g de x, módulo g de x e subtraio o epsilon 1 dessa desigualdade. E tem, portanto, essa desigualdade aqui, ó, uma limitação por baixo do meu módulo de g de x, certo? Bom, agora é conveniente que essa limitação por baixo aqui seja por um número positivo. Eis porque eu vou tomar o epsilon 1 menor do que módulo de m sobre 2. Posso fazer, tá certo? Então, nós temos o quê? Que agora aquela desigualdade fica que módulo de g de x é maior do que m sobre 2. É só você fazer as contas, módulo de m sobre 2. Aqui faltou um módulo. Então fica esse camarada maior do que módulo de m sobre 2. E com isso você inverte, né, usa propriedades aí de desigualdade, você tira que 1 sobre módulo de x é menor do que 2 sobre módulo de m. Opa, então agora a gente tem um controle sobre esse fator que eu citei, que era o fator ainda não controlado. Juntando tudo, né, nós temos que 1 sobre módulo de x menos 1 sobre módulo de m é menor do que 2 epsilon 1 sobre módulo de m ao quadrado. Bom, ora, eu quero tornar esse cara daqui menor do que epsilon. Basta tomar, então, o epsilon 1 da seguinte forma. Eu vou tomar o epsilon como o mínimo de módulo de m sobre 2, porque isso foi útil na nossa conta, e também menor do que essa quantidade aqui, módulo de m ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Tá? Então, nós temos que essa desigualdade, esse módulo foi expresso dessa forma, do quociente. Esse epsilon 1 aqui vem para controlar o numerador. Esse daqui, 1 sobre o denominador. Agora eu uso, nessa passagem, que epsilon 1 é menor do que módulo de m sobre 2, para poder controlar esse camarada, visto há pouco. Perfeito? Então estamos caminhando bem até agora. E como o epsilon 1 é menor que o mínimo dessas duas coisas, eu posso dizer que ele é menor também. Em particular, ele é menor do que módulo de m ao quadrado sobre 2 vezes epsilon. Substituindo aqui, chego no resultado. E aí está demonstrado que o limite de 1 sobre g de x é 1 sobre m, que era o que precisávamos para fazer a regra do quociente, né? Tá bom? Vocês vão ter tempo de analisar com cuidado essas contas. Bom, aí para as outras, né, tem lá as demonstrações no livro do Serge Lang, mas uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que você não pode ir assim
de maneira descuidada, aplicando as propriedades de limite da soma, quociente e produto. Ou seja, você não pode falar assim, limite da soma é a soma dos limites. Não, não, não. Você pode falar isso quando? Limite da soma é a soma dos limites quando o limite de cada parcela existe. Então você só pode usar essas identidades quando os limites de f e g existem, com uma ressalva adicional no caso do limite do quociente, onde é preciso também que o limite de g do denominador seja não nulo. Bom, vamos ver, eu vou tentar usar o mesmo exemplo para diversos propósitos. Então vamos tomar essas funções, tá? Essa daqui é a função que ela é menos 1 para x negativo e 1 para x maior ou igual a zero. A g é justamente o oposto da f. Ela é 1 quando x é negativo e menos 1 quando x é maior ou igual a zero. Ok? Funções que nada complicadas. Se você quiser, você pode fazer os gráficos delas e não terá dificuldade. Mas veja só, mesmo bastante simples, elas têm o comportamento que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha, nós temos que o limite da f à direita do zero é 1, o que é diferente do limite à esquerda do zero, que é menos 1. Então, sabemos da aula passada que esse limite, portanto, não existe. O limite da f de x quando x se aproxima de zero. Quando x tende a zero. E o limite de g de x quando x tende a zero pela direita é menos 1 e 1 quando... desculpa, aqui é g. E 1 quando você se aproxima, quando tende a zero pela esquerda. Novamente, temos um caso de não existência de limite no zero. Mas, olha que curioso, se você somar f e g, como eu havia mencionado antes, a g é o oposto da f. Quando você soma, ela dá zero para qualquer número real. Então, o limite de f de x mais g de x é a mesma coisa que o limite de zero, aqui quando x tende a zero, né? Que é zero. Então, o limite existe. Mas, se você usar essa relação aqui, ó, que é limite da soma do limite, para essas duas funções, o que você está fazendo? Desse lado aqui, ó, do lado direito, você está somando coisas que não existem. Isso não pode ser feito. Tá? Então, nem sempre vale a pena separar na soma. Certo? Esse que é o recado. Você só pode separar na soma se os limites aqui existirem. E isso vai ser conveniente para suas contas. Tá? Vamos lá. Agora para o caso do produto. O produto de f com g dá menos 1, qualquer número real. O limite, portanto, de f vezes g, quando x se aproxima de zero, é menos 1. Embora, novamente, isso não preciso fazer de novo, que já está escrito acima, os dois limites aqui não existem. Então você não pode, nesse caso, falar que o limite do produto é o produto dos limites. Por quê? O limite da f e o limite da g não existem. Outro caso, ainda usando a mesma f e g. O limite do quociente você não pode escrever como quociente dos limites. Por quê? O limite da f e o limite da g não existem no ponto zero. Tá? Então, um exemplo aí para matar para deixá-los bastante cuidadosos com o uso das propriedades. Tá? Tem que garantir a existência dos limites de f e g. Tá? Vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui de um exemplo. Calcule esse limite aqui, tá? Limite desse quociente. O que você teria que ver? Que o limite do numerador e o limite do numerador e denominador existem e que o do denominador é não nulo. Bom, vou fazer aqui com uma quantidade de detalhes, uma quantidade de detalhes maior do que é necessário, tá? Então, o limite aqui desse sujeito, eu uso que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Aí você fala, mas por que você fez isso? Porque eu já sei que o limite de x² e o limite de menos x existem. Aí você usa que aqui você tem menos 1 vezes x, você pode jogar o menos 1 aqui para fora do limite. Esqueci o limite quando x tende a 1 aqui.
E aí você lembra, né, que já demonstramos que o limite desse cara daqui dá 1 e desse sujeito aqui também dá 1. Então o resultado é 0. Procedendo de forma parecida com o denominador, usando a soma, a propriedade da soma e a propriedade de multiplicação por escalar, chegamos também que o limite do denominador é 0. Tá? Então, aqui a gente está numa situação bastante incômoda. Os dois limites existem, mas o do denominador é 0. Como que fazemos? Bom, aqui, se possível, e a expressão da função, as expressões das funções permitirem, vamos chama de eliminar a indeterminação. Tá? Então, por que é razoável tentar fazer isso? Porque desse processo a gente viu que esse limite aqui é 0, então temos uma pista de que se confirma. Tá? Vamos ver como é que se faz isso. Então, não posso aplicar a regra do quociente aqui. Tá? Produto até que pode, não sei se ela vai ser útil. Muito bem. Bom, aí você nota que a x² mais 2x menos 3 tem raízes 1 e menos 3. Logo, você pode fatorar esse polinômio, né, essa polinomial, em x menos 1 vezes x mais 3. E agora sim, com essa expressão aqui fatorada, você retorna lá desde o início ao cálculo de limites, que dessa vez eu faria um pouquinho mais rápido. Então você tem esse limite aqui, o numerador não é difícil de ver que ele é fatorado assim, como x vezes x menos 1. O denominador, como mencionamos, é fatorado dessa forma. Simplificamos, né, aqui com o x menos 1. E temos agora essa nova expressão da função. Fora do ponto 1, a função tem essa expressão. Então fica o limite de quando x tende a 1. Agora sim, mais rápido podemos usar que o limite do quociente é o quociente dos limites. O que você acaba verificando que dá 1/4. Tá? Então, está aí estão sintetizados os usos das diversas propriedades num exemplo só. Você vai poder praticar isso em alguns exercícios mais adiante. Bem, e aqui um destaque, uma separação, né? Limite de funções compostas. Eu coloquei assim dessa forma bastante informal, né? Mas eu fico sossegado porque ao final aqui eu me refiro ao teorema 6 ali lá do apêndice do Serge Lage. Você pode consultar esse apêndice e ver a demonstração e na verdade até um resultado um pouquinho mais geral do que eu apresentei aqui. Tá? Mas esse esquema aqui funciona bem para diversas funções que trabalharemos adiante e é bom não vir com uma carga tão pesada como no enunciado do Teorema 6. Você usa ele quando for conveniente e realmente a situação exigir. Então olha só, primeiro eu tenho que ver se a composta está definida para x próximos ao ponto x0, certo? Arbitrariamente próximos ao ponto x0. Então isso aqui tem que estar definido para todo x ali que vai se aproximar do x0. E que esteja também no domínio da G, é claro. Segundo item, existe o limite de g de x quando x tende a x0 e esse limite é um número p. Terceira parte, o limite da f de u quando a variável u, tende a p, é f de p. Então, f do valor p, senão fica uma cacofonia esquisita. Então, nós temos que o limite de f de g de x, quando x tende a x0, é f calculada em p. Tá bom? Então, e aqui eu coloquei em azulzinho o processo que teve aqui, uma operação que teve aqui. Eu joguei o limite para dentro, é isso que a gente fala assim, de maneira mais livre.
Tá? Então, esse é uma versão amenizada desse teorema 6 ali do apêndice do Sérgio Lang. Tá? E aí, se você vir a demonstração você for lá dar uma olhadinha na demonstração do teorema 6, você terá também visto uma demonstração desse resultado mais relaxado. Bom, vamos ver como é que usa ele, tá? E aí eu vou dar uma reciclada aqui. Então, calcule esse limite de quando x tende a 1 da raiz cúbica desse quociente. Né? Você bate o olho assim e fala, nossa, que expressão complicada. Bom, usando o resultado ali, não. Vimos há pouco que o limite aqui do sujeito aqui dentro do radical, dentro da raiz aqui, ele é 1/4. Mas por outro lado, e aí usando coisas que isso daqui que eu deixei como um probleminha para vocês fazerem, acho que na aula anterior, o limite da raiz cúbica de U, quando U vai para 1/4, é raiz cúbica de 1/4. Então estamos nas condições aí de aplicação da regra do limite da composta. Então você vem aqui, limite, joga toda essa expressão, joga o limite aqui para dentro da raiz, então vai dar raiz cúbica de 1/4. Bom, pessoal, era isso aí de operações. Eu queria deixar mais coisas para essa aula, mas senti que ela ficaria muito extensa e, portanto, vou deixar coisas como o teorema do confronto e continuidade para as próximas aulas. Tá? Nos vemos lá.